Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre Revolução Industrial. Então, veja só. A Revolução Industrial, ela surgiu na Europa por volta do século XVIII, especificamente na Inglaterra. Ela, na verdade, ela passou por três processos principais, por três fases. A primeira fase, que corresponde à primeira Revolução Industrial, se deu na Inglaterra com o surgimento da máquina a vapor. A segunda fase, ou segunda revolução, ela vai iniciar no século XIX ao século XX, que vai ser caracterizada pelo uso da eletricidade, pelo aparecimento, na verdade, da eletricidade. E a terceira fase, também chamada de terceira revolução, vai ser do século XX até os dias atuais, que se caracterizou e caracteriza pelo desenvolvimento da tecnologia, também da chamada informatização. Então, veja só. A Revolução Industrial, como eu falei para vocês, ela iniciou no século XVIII, basicamente por volta de 1750. Nós vamos ter a principal característica, o uso do ferro e do carvão. Então, quais foram as principais causas ou fatores, como a gente costuma dizer, responsável pelo pioneirismo inglês? Os principais fatores foi a Revolução Burguesa, que aconteceu de 1649 a 1688, onde a sociedade burguesa ocorreu a ascensão, na verdade, da burguesia, que são os comerciantes, e a queda da nobreza. Consequentemente, com a queda da nobreza e a ascensão da burguesia, o mundo vai deixar de ser, logicamente, agrário e vai se tornar capitalista. Então, com o mundo capitalista voltado para o desenvolvimento do mercado, isso vai permitir que a Inglaterra comece também a buscar novos meios de desenvolvimento do seu produto, expansão dos seus produtos. O outro ponto importante é que a Inglaterra ela vai ser o primeiro país a criar uma constituição que vai fazer com que as pessoas tenham mais vez e mais participação política. Nós vamos ter também a reforma calvinista, que era, na verdade, uma reforma que tinha como base o enriquecimento, é tanto que na teoria calvinista utilizava-se a teoria da predestinação, ou seja, você já nascia predestinado para ir para o céu ou para o inferno. De que forma você sabia disso? Sabia disso por meio do enriquecimento. Se você trabalhasse durante sua vida e enriquecesse, sinal você ia para o céu. Caso contrário, você iria para o inferno. Isso vai promover a euforia de muita gente que vai buscar de qualquer forma, o enriquecimento. Então, para poder ir para o céu, porque na Idade Média havia um medo muito grande do inferno. Então, o calvinismo, de certa forma, ele incentivava o enriquecimento. Nós vamos ter também o primeiro banco, né, na Inglaterra, que foi criado na Inglaterra, possibilitando mais crédito, mais circulação e, consequentemente, isso vai ser um incentivo para a Revolução Industrial e a acumulação de capitais. Então, esses são os principais fatores que vai fazer com que a Inglaterra se torne pioneira. Veja aí que a Inglaterra, por esse mapa, a gente pode perceber que a Inglaterra ela utilizava o processo de importação. Aqui a gente pode perceber que havia a importação de produtos entre Inglaterra e Portugal, por exemplo. Então, esse processo de importação e exportação de produto vai facilitar também para o avanço da Revolução Industrial. Um outro ponto importante que vai favorecer o pioneirismo inglês vai ser o cercamento dos campos. Nós vamos ter também a posição geográfica, né, porque era favorável para o processo de navegação, né, a abundância do ferro, né, que foi o primeiro, na verdade, produto a ser desenvolvido com o processo de industrialização. Então, tudo isso vai fazer com que a Inglaterra ela se torne pioneira nesse processo. No primeiro momento, na primeira fase, né, nós vamos ter, por exemplo, a invenção da máquina. É tanto que a gente pode ver que durante o processo da Revolução Industrial, a industrialização, na verdade, ela vai ficar mais restrito ao chamado Reino Unido.
né? Com, com esse processo, nós vamos ter a invenção da máquina. É tanto que a principal característica da Revolução Industrial inglesa vai ser a circulação de máquinas, né? Que foi inventada em 1712 por Thomas Wellcome, né, e aperfeiçoada por James Watt em 1765. Essa vai ser a primeira invenção inglesa. Nós vamos ter também as diversas invenções, né? Porque a Revolução Industrial vai provocar um grande desenvolvimento dentro da sociedade. E quais são essas principais invenções? Nós vamos ter, como vocês podem ver aí no slide, a máquina de fiar, criada em 1767, o TA hidráulica, criado em 1768, o TA mecânico em 1785, o barco a vapor, a locomotiva a vapor, as lançadeiras mecânicas e as rodas d'água. Então, tudo isso vai ser criação logo no primeiro momento com o processo de Revolução Industrial. Veja que 1750 vai ser o início dessa revolução. Depois a Revolução, a partir do século XIX, né, com a chamada Segunda Revolução Industrial, nós vamos ter a expansão para outros países, né? É tanto que a gente pode, por exemplo, diferenciar uma revolução da outra, porque na primeira revolução industrial nós vamos ter o processo de industrialização restrito apenas ao Reino Unido, especificamente à Inglaterra. No segundo momento, essa industrialização vai se espalhar por outros países. E no terceiro momento, nós vamos ter os grandes avanços tecnológicos do mundo contemporâneo, né? Levando um processo de informatização ainda maior. Nós vamos ter também alguns pontos negativos, como por exemplo, com o processo de industrialização, nós vamos ter os inchamentos da cidade, né? As cidades vão se tornar bastante inchadas, ou seja, vai ter um número muito grande de pessoas, o que vai provocar uma urbanização, né? Nós vamos ter, por exemplo, a substituição do homem, nós vamos ter a exploração do homem, nós vamos ter a exploração do trabalho infantil e também da mulher. Porque toda revolução, como vocês sabem, existe os pontos positivos e existe os pontos negativos. Os pontos positivos vão ser qual? O início de um desenvolvimento mais rápido e um maior progresso. E negativamente a gente tem tudo isso, né? A exploração da criança, da mulher, os inchaços dentro das cidades, o surgimento das favelas, tudo isso provocado por esse processo de industrialização. Nós vamos ter também a chamada mendicância, que significa desemprego, né? Que é, na verdade, uma das características mais cruéis da Revolução Industrial, né? A mão de obra vai ser totalmente explorada, né? Vai acontecer um desemprego muito forte, né? E vão buscar a exploração cada vez maior do trabalho infantil, além do excesso, na verdade, de produtos, né? E a poluição, como até hoje é uma causa mundial, fruto desse processo de revolução industrial. A gente pode ver como principal consequência, né, da Revolução Industrial são os movimentos operários. Quais são esses movimentos operários? Nós vamos ter o cartismo, o socialismo e o anarquismo. O cartismo era, na verdade, um movimento de quebra das máquinas, que muitos operários atribuíam a toda essa miséria social que estava acontecendo nos países a, a máquina. O socialismo, que vai ser um movimento que vai pregar a igualdade, né, entre as pessoas, a igualdade de bens, e o anarquismo, que tenta, de fato, na verdade, eliminar toda e qualquer forma de imposição, né? O anarquismo, ele quer, na verdade, acabar com o mandatismo, né? Ele quer, na verdade, acabar com as formas de Estado, né? O Estado, para o anarquismo, deixa de existir. Então, a gente vai ver também que com a Revolução Industrial vai nascer, além desses movimentos que eu acabei de falar para vocês, o liberalismo, que tem como base justificar o capitalismo,
Aparece também a divisão do trabalho, que antes todo mundo trabalhava de forma igual, então nós vamos ter a divisão dos trabalhos, consequentemente a especialização, né? A produção em série, e também vai nascer com o processo de evolução industrial, inclusive o fator que vai levar à chamada Primeira Guerra Mundial vai ser o imperialismo, né? Na verdade, a dominação de um país pelo outro, quando acontece, por exemplo, a partilha da África e da Ásia. Então, os países, principalmente alemães, vão se sentir prejudicados, iniciando uma guerra. Então, o próprio imperialismo gerado pela Primeira Guerra, segunda, aliás, pela Revolução Industrial, vai gerar as chamadas Grandes Guerras Mundiais, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, e, consequentemente, pós Segunda Guerra Mundial, a chamada Guerra Fria. E tudo isso acontece durante o processo de primeira revolução industrial. Na segunda fase da revolução industrial, como eu disse a vocês, caracterizada pelo surgimento da eletricidade, nós vamos ter inúmeras criações. Por exemplo, surge o aço e o petróleo. Lembrando que durante a primeira revolução industrial nós vamos ter o ferro como exemplo, né? O material trabalhado. Na segunda revolução vai ser o aço e o surgimento do petróleo, principalmente quando surge a eletricidade, né? Nós vamos ter o desenvolvimento das locomotivas, nós vamos ter a invenção do telégrafo, né? A invenção do automóvel em 1892 também. Isso ocorreu durante a segunda fase da Revolução Industrial. A invenção do avião por Santos Dumont, né? Em 1898, como vocês podem ver aí nessa figura. Nós vamos ter também o telefone, 1876, o desenvolvimento da indústria química, o motor de combustão em 1885 e o aperfeiçoamento da produção da série, ou seja, a produção em massa, certo, pessoal? Um outro ponto que a gente pode dizer são os movimentos que vão surgir. Nós vamos ter o Fordismo, né, que era uma empresa que dedicava, na verdade, a um produto, a dominar as fontes de matéria-prima. Nós vamos ter o taylorismo, desculpa, pessoal, que é o aumento da produção, controlando o movimento das máquinas e do homem. E o taiotismo, que na verdade é aquela produção por encomenda, né, onde as pessoas pegam a matéria-prima e transforma, né, em um determinado produto. Também vão surgir os chamados cárteis, né, que são as grandes empresas do mesmo ramo, né, elas se associam para que evite a chamada concorrência. Nós vamos ter os trustes, que são as grandes empresas que absorvem as pequenas, na verdade, uma empresa grande controlando a outra, e o holding, que são as grandes empresas controlando os complexos industriais. Ou seja, ela se caracteriza pela utilização das ações dentro de uma empresa, né? Existem vários acionistas, então esses acionistas é quem controla toda a parte administrativa da empresa. Então, são esses os principais, na verdade, empresas que vão ser criadas durante a Revolução Industrial, como eu falei para vocês. Os cárteis, os trusts e os holdings. Na terceira Revolução Industrial, que vai acontecer a partir de 1900, ou seja, basicamente 1900 a 1901, século XX, que tem como principal característica, né, o desenvolvimento técnico-científico, com o desenvolvimento da industrialização, os grandes avanços tecnológicos do mundo contemporâneo, né? Nesse período foram desenvolvidas novas tecnologias, como, por exemplo, o microcomputador, a microelétrica, a robótica, a engenharia genética, né? Ocorreu também no primeiro momento da Revolução Industrial. Entre as principais consequências dessa terceira Revolução Industrial está o aumento da produtividade, certo, pessoal? Vão ter também o desenvolvimento das energias diversas, como hidrogênio, solar, as marés orgânicas. Nós vamos ter também o mínimo de horas de trabalho, de 4 a 6 horas por dia, necessidade de muitas especialização e os novos tipos de indústria, certo? Então, veja só, gente, a Revolução Industrial, de uma forma geral,
ela vai trazer inúmeras consequências. Dentre as consequências, como vocês viram, o desemprego, a fome, a miséria e a transformação do mundo, onde o homem passou a ser substituído pela máquina. A sociedade necessitou, na verdade, se especializar, porque com o processo de industrialização, o mundo se tornou globalizado. E a principal causa da consequência da globalização vai ser justamente o desemprego, a exigência cada vez maior de profissionais qualificados para atuar no mercado de trabalho. Hoje, existe uma imensidão de empresas que só contrata determinadas pessoas se essas pessoas tiverem determinadas características, e uma delas é as especializações. E tudo isso foi gerada pela a Revolução Industrial, que se dividiu, como vocês viram, a princípio, a primeira revolução, pela uma industrialização mais voltada para a Inglaterra, né? A segunda, nós vamos já ter um desenvolvimento da eletricidade, né, o surgimento da máquina a vapor. E a terceira, o grande desenvolvimento técnico e científico, o desenvolvimento da industrialização de uma forma geral, o desenvolvimento cada vez mais acelerado da tecnologia, fazendo com que as pessoas necessitem de informação, de estudo, para se conseguir algo hoje. A gente precisa necessariamente ter conhecimento, né? O conhecimento é o que move o mundo na sociedade atual. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão lá no livro didático e peguem esse material, né? Na página 110 do livro didático vai estar esse conteúdo que eu acabei de explicar. Certo, gente? Até a próxima.